nós vamos ver que neste casamento está acontecendo algo que para a cultura judaica é vergonhoso. A Bíblia diz, está inserida no texto, que o vinho está acabando, ou que o vinho acabou. E todo casamento judaico, quando existe algo de fracasso no meio deste casamento, é motivo para ser anulado, para ser desfeito, para ser cancelado. A cultura judaica, meus amados irmãos, diante de um matrimônio, é uma festividade que precisa ser planejada, que precisa ser projetada, que precisa ser muito bem articulada, para não faltar vinho, para não faltar nada, nenhum detalhe nessa festividade. Eu não sei o que foi que houve, mas o texto diz no versículo de número 3, que naquele casamento onde Jesus Cristo estava, o vinho acaba, a alegria acaba. É um momento a qual a gente olha para o texto e diz, mas como que pode algo acabar, Jesus Cristo estando presente? Era motivo suficiente para os pais da noiva chegar para o noivo e dizer, acabou a união. Você não tem capacidade de projetar e nem planejar um casamento, quanto mais dirá uma vida inteira com a minha filha. Aonde Jesus estava presente, também estava presente uma mulher de Deus, também estava presente uma mulher de visão, uma mulher que consegue enxergar problemas, uma mulher que consegue enxergar que a dificuldade chegou. E quem é ela? É Maria, a mãe de Jesus. Nós precisamos ter pessoas assim, que vejam o problema, mas também enxerguem a solução. Tem diversas pessoas, irmãos, que se aproximam de nós, ou estão convivendo no nosso mesmo âmbito que a gente convive, e são pessoas que verem um problema, mas não conseguem enxergar a solução. A solução nunca mudou, irmão. A solução sempre foi Jesus. A solução sempre será Jesus. E Maria, ela vê o problema, tia Marina, mas ela também enxerga a solução. Quando ela vê o problema, ela rapidamente vai enxergar a solução. Jesus está na festa, Jesus está aqui. E quando ela toma um posicionamento, ela vai atrás de Jesus, ela se aproxima de Jesus. Nós precisamos de pessoas, de Marias, que também possam enxergar Jesus como a solução, de enxergar Jesus como o suficiente para resolver o problema. Jesus não estava dizendo para Maria que não iria executar, mas ele estava dizendo, ainda não é o momento, ainda não é a hora, ainda não é a ocasião. É Jesus dizendo nas entrelinhas do texto que tem hora dele agir, tem hora dele se posicionar, tem hora dele fazer algo extraordinário na sua vida, porque Salomão ele vai escrever em Eclesiastes que tem um tempo determinado por Deus sobre o céu, sobre todas as coisas. Ou seja, tem o tempo determinado para o Senhor agir. Maria se aproxima dos serviçais. Louvado seja o nome do Senhor. Maria se aproxima dos serviçais e diz para eles, olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Era Maria dizendo para os serviçais, para os serventes, ficai na posição, ficai preparado, porque vai chegar o momento que ele vai agir, vai chegar o momento que ele vai falar, que ele vai tomar um posicionamento e algo vai acontecer. Maria dá um exemplo, e que exemplo é esse, pastor? De levar as pessoas até Jesus, de conduzir pessoas até Jesus, sabendo que em Jesus essas pessoas vão encontrar solução para a sua vida.
diz que estavam ali 6 talhas postas. Não se sabe o número de serviçais que estavam ali preparados para ouvir o direcionamento de Jesus. Mas essa quantidade que se aproxima nele, irmão Pada, foi uma quantidade que foi conduzida por Maria. Nós precisamos pegar esse exemplo de Maria. Precisamos ser pessoas que vão ligar outras pessoas até Jesus. Pessoas que possivelmente estejam necessitando de uma solução, necessitando de uma resposta, e você precisa ser ponte para ligar essas pessoas até o Senhor. No nosso convívio, existem pessoas positivas, mas também existem muitas pessoas negativas. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas negativas no meio cristão. Pessoas que perdem rapidamente a fé, a confiança, que murmuram muito diante de tantas dificuldades, mas não conseguem enxergar que Jesus Cristo é a solução que ele precisa. O que Maria estava trazendo para aqueles homens que estavam ali preocupados, os organizadores daquela festa, é que para cada problema, Jesus Cristo é a solução. É que para cada dificuldade que surgisse, Jesus Cristo era o escape. Hebreus capítulo de número 13, a palavra do Senhor vai nos falar no verso de número 8, na parte A, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, Ele é imutável. Os mesmos milagres que Jesus operou no passado, é os mesmos milagres que Ele pode operar no presente e até mesmo no futuro, no que está por vir. Ele não muda. Quem muda é as pessoas. Quem muda é os posicionamentos das pessoas, mas Jesus Cristo continua o mesmo. Ele não mudou. A Bíblia fala que estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usada pelos judeus para a purificação, e em cada uma dessas cabiam 2 ou 3 metretras. Era em torno de 70 a 80 litros de água. Jesus Cristo, ele toma um posicionamento, e o posicionamento de Jesus é, dizendo, verso 7, disse-lhe, enchei-as de água as talhas, ponto. Jesus Cristo diz para ele, dando um direcionamento, e o direcionamento de Jesus é o seguinte, encheia de água todas elas, até encher, até transbordar. Jesus aqui ele vai dar um direcionamento. Muitas pessoas, e principalmente nessa geração, quando alguém vai dar um direcionamento pautado na palavra de Deus, muitos não querem, não aceitam. Tem pessoas que chamam até outros de quadrado, tem outros que chamam outros de antigo. Não, isso aí não existe mais. Porque hoje a gente vive em um mundo que muitas pessoas se acostumou com a facilidade, com a rapidez. Estamos vendo aí que muitas pessoas se aproximam da casa de Deus querendo a chave da casa, a chave do carro. Muitas pessoas querendo diversas outras coisas com facilidade, mas não quer pagar o preço, não quer se posicionar, não quer seguir a direção de Jesus. Mas para todo milagre acontecer, precisa primeiro você se posicionar, precisa primeiro você se colocar na direção que Jesus Cristo quer que você esteja. O milagre, irmão, ele está já mais do que liberado sobre as nossas vidas, mas o que precisa é posicionamento, é a gente tomar um direcionamento baseado naquilo que Deus quer que a gente esteja. E aqui o direcionamento de Jesus é muito claro. Para o milagre acontecer, basta apenas você encher, e enche as 6 talhas ou 6 metretas
e encha elas. Coloca aí para encher, mas não é para encher pela metade. Não é para encher 30%. Não é para encher 40%. É para encher 100%. Muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo de Deus, mas não quer se posicionar, não quer descer, não quer se consagrar, não quer jejuar, não quer ter constância em leitura da palavra de Deus. E para tudo isso, irmão, precisa de posicionamento, precisa de sacrifício, precisa muitas das vezes a gente abrir mão de muitas coisas para a gente ser cheio do poder de Deus. Jesus estava ali liberando um direcionamento para o milagre, sim ou não? Estava sendo liberado um direcionamento, o milagre vai acontecer, mas tem que ser nessa direção, tem que trilhar justamente por onde eu quero que você trilhe. E quando a gente vai para as narrativas bíblicas, a gente encontra outros milagres, que para acontecer tem que se posicionar, tem que se colocar na brecha, tem que estar na direção que Deus quer que a gente esteja. Quando a gente se coloca na direção que Deus quer que a gente esteja, as coisas acontecem, irmão. O milagre ele acontece. As coisas começam a acontecer de uma forma natural. Mas para isso acontecer, pastor, precisa a gente seguir a direção de Deus. Precisa a gente se posicionar naquilo que Deus quer que a gente esteja posicionado. Meu irmão, tem muita gente que vem para a casa de Deus, eu quero milagre, eu quero bênção, e às vezes as coisas não acontecem, por quê? Porque não está no centro da vontade de Deus, porque não está posicionado na direção que Deus já te deu. E aqui foi uma direção dada por Jesus: vá lá e encha, mas é para encher por completo. É Jesus dizendo para mim e para você: a minha parte eu faço, agora será que você está fazendo a sua? A minha parte eu me responsabilizo, agora será que a sua parte você está fazendo? Deixa que o extraordinário eu faço. O que é anormal ou fora do normal eu vou estar fazendo, mas o que é normal precisa eu e você fazer. Precisa eu e você se posicionar. Às vezes o que está faltando é só isso. Às vezes o milagre, irmão, já está mais do que gerado, falta só nascer. O milagre já está mais do que pronto, falta só a gente estar preparado, posicionado, para a gente tomar posse. A segunda ordem de Jesus é esta: e ele disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o levaram. Esses homens agora passaram a entender que o direcionamento de Jesus era o suficiente. Esses homens agora eles passam a entender: a gente tem que fazer o que ele manda, a gente tem que obedecer o que ele diz. E às vezes, irmão, o que falta é justamente isso, essa palavra que muitas das vezes a gente bate nessa tecla, mas por tanto a gente bater, ainda tem pessoas que não deixam essa palavra entrar. A gente tem que obedecer, a gente tem que obedecer. É Jesus mandando e a gente obedecendo. Existe um ditado que diz: manda quem pode e obedece quem tem. Se você tiver juízo, irmão, você vai obedecer à direção de Jesus. Se você tiver juízo, você vai obedecer à direção de Jesus. E aqui, Jesus Cristo, ele quer mudar o rumo da história deste casamento. Esse casamento estava tomando um rumo de fracasso. Esse casamento estava tomando um rumo de frustração, de decepção, de tristeza. Mas Jesus ele quer mudar. Mas para Jesus mudar, é necessário a gente aceitar a direção dele. Porque não é como eu quero, é como ele
quer. Ou é do seu jeito, irmão, ou é do jeito de Jesus. Agora o teu jeito, eu vou lhe dizer qual vai ser o final: fracasso, decepção, derrota, morte. Mas quando é do jeito de Jesus, irmão, é de sucesso, é de vitória, é de milagre. A Bíblia diz lá em João 10:10, o inimigo ele veio matar, roubar e destruir. Jesus ele veio para dar vida e vida com a vida de quem aceita a direção de Jesus. É uma vida de abundância, é uma vida de excelência, porque quem segue a direção de Jesus, irmão, vive bem. Olhando para este casamento, o vinho estava acabando, o vinho acabou. Tem muitas pessoas que não ligam o sinal de alerta. Como assim, pastor? Talvez você que está aqui, talvez ele diz: não, pastor, não estou triste, eu estou alegre, eu estou bem, tenho um emprego bom, financeiramente eu estou bem, de saúde eu estou ótimo, mas às vezes, irmão, está faltando alguma coisa. A peça principal, a palavra, a direção, o que Jesus Cristo quer que você siga. E aqui nesse casamento estava faltando vinho, estava faltando alegria, estava faltando ânimo, estava faltando felicidade. A vida do cristão, ela tem que ter sabor. A vida do cristão, ela tem que ter sabor. E o sabor do cristão, irmão, tem que ser um sabor alegre. A diferença do ímpio para o cristão é justamente a alegria que há na salvação em Cristo Jesus. Tem pessoas, irmão, que não têm dinheiro, mas é animado. Tem pessoas que não estão bem de saúde, mas tem a alegria de salvação. Aonde também existe pessoas que têm dinheiro, mas não é alegre, que tem uma casa boa, mas não tem um bom lugar. Mas só em a gente ter a presença de Jesus, irmão, em termos o nosso nome escrito no livro da vida, já está mais do que suficiente. Jesus Cristo dá uma ordem, Jesus Cristo dá um direcionamento. E aqui, meus amados irmãos, diante desse posicionamento, direcionamento que Jesus Cristo dá, esses serventes, eles obedecem, eles seguem essa direção, e por seguirem essa direção, eles vão se direcionar ao mestre-sala. Aquele mestre-sala, ele vai se surpreender quando ele provar daquele vinho. Quando ele prova daquele vinho, ele não entende, ele não compreende. Ele diz: não, está alguma coisa errada aqui. É costume se colocar o bom vinho no começo da festa, mas no final, depois que todos já têm bebido, se fartado, começa a colocar o vinho inferior. E ele chama o noivo: olha, tu guardaste o melhor vinho até agora. Nem o noivo estava entendendo, mas o milagre já tinha acontecido porque alguém se posicionou. Se a gente se posicionar, se a gente seguir a direção que Jesus Cristo quer que a gente siga, a gente vai confundir a mente de muitas pessoas. Tem pessoas que confundem a direção do médico por seguir a direção de Jesus. Tem pessoas que confundem ali o pensamento do médico por seguir a direção de Jesus. Era para morrer, mas agora está vivo. Estava desenganado pelos médicos, mas algo aconteceu. E o que foi? Jesus me deu a direção. Essa porta não era para estar aberta sobre a vida da auxiliar Luana, ou da auxiliar Larissa, mas a porta se abriu. E o inimigo não entendeu, foi Jesus, irmão. Tudo isso é quando a gente se posiciona, o milagre acontece. Tem certas coisas na nossa vida que tem que se acabar para algo novo acontecer. Tem certas coisas na nossa vida
que precisa chegar no final para recomeçar com um novo começo diferente. Neste casamento, no meio desse casamento, no terceiro dia deste casamento, era só o terceiro dia, ainda tinha muito para rolar neste casamento, era só o começo, mas no começo pareceu o final, mas antes que chegasse o final, recomeçou um novo começo. Eu quero dizer para você nessa noite, e eu já encerro, se algo está se acabando na sua vida, e Jesus está permitindo ou permitiu que isso acabasse, é porque um novo ciclo iniciou na sua vida, e esse ciclo que está iniciando é um ciclo a qual todo mundo vai entender que foi bondade de Deus, e não vai ser coisa ruim, vai ser coisa boa. Esse vinho aqui era um vinho bom, de ótima qualidade. Aquele mestre-sala, quero aqui conjecturar, talvez ele nunca experimentou um vinho tão bom como esse vinho do milagre, como esse vinho da direção, do posicionamento, porque quando a gente se posiciona, o milagre que Jesus Cristo faz é para nos surpreender. Mas eu lhe digo nessa noite, no nome de Jesus, Ele é o suficiente para você. É dele que você precisa. É na direção dele que você precisa estar. É se posicionando diante dele que você vai viver o extraordinário de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.